Revolução Espírita. Estamos aqui com você de novo. Hoje, o nosso tema é muito interessante e o Paulo Henrique está sendo desafiado a falar sobre um assunto que é muito atual, as questões sociais. No século XIX, havia esse título, questão social, ocupando a mente dos professores nas universidades, do pessoal na sociedade, porque houve um aceleramento do consumismo, né? Parece hoje, mas era no século XIX, inclusive uma grande exploração de trabalhadores. Então, esta questão, principalmente do consumismo, que vai dar decorrência ao restante, por favor, você pode nos explicar, conforme você pesquisou tanto e trouxe até os autores? Com certeza, Cristina. Hoje nós vamos chamar a atenção daqueles que estão nos acompanhando para um fato importante para entender o Espiritismo. Ele foi escrito em 1857, esse foi o primeiro ano. E aí até 69, foi o período que Kardec pesquisou e escreveu seus livros. Isso. Então, o debate espírita, ele está relacionado com o contexto daquela época. Eu acho muito importante. Não foi escrito para hoje, ele foi escrito para aquela época. Eu acho que é tão importante dizer isso e ressaltar, porque existe uma tentativa involuntária de se ver na obra de Kardec as coisas do tempo atual. A gente pensa com a cabeça de hoje e imagina que sempre foi assim. O exercício tem que ser o seguinte: a gente tem que compreender o ambiente e a cultura na qual o Espiritismo surgiu. Aí você pode fazer uma transposição para hoje. Aí Sim, você ao vai contrário. analisar, segundo as circunstâncias atuais, que resposta que o Espiritismo oferece. Mas o estudo do Espiritismo em si, ele não pode ser feito de tal forma que você leia como se ele estivesse sendo escrito hoje, que vai levar a várias distorções. Então, o exercício que nós fizemos no livro Revolução Espírita, A Teoria Esquecida de Allan Kardec, foi levar o leitor para a época e ele acompanhar as circunstâncias que foram surgindo para que as dúvidas, as questões apresentadas aos espíritos fossem feitas por meio desse grande diálogo. Kardec fez um diálogo, os homens conversando com os espíritos. Nós precisamos entender as respostas, mas também precisamos compreender as perguntas. Então, eu insisto que, né, por favor, vocês e nós aqui, né, é uma revolução na nossa cabeça. É um exercício para compreender, se fizermos ele, nós vamos compreender que o Espiritismo tem uma profundidade muito maior do que a normalmente divulgada. Porque sempre eu entendi que, por exemplo, Jesus falou para o tempo dele. Então, aqueles exemplos, as parábolas, ele não está falando para quem está no século XXI, ou quem estava no século XX, né? No XXI que estamos, ele estava falando para o pessoal daquele tempo, para aquele pessoal, as circunstâncias daquele tempo. É claro, você pode usar a essência do ensinamento e traz para hoje. Mas a melhor maneira é você conhecer os hábitos e costumes para compreender de que forma se insere a proposta dele. Por exemplo, quando Jesus foi tomar água da samaritana, não foi um gesto comum, foi um gesto ousado. Bem porque ousado. Para o judeu da época, né, o hebreu da época, aquela água era impura. Sim. Que ela estava servindo. E Jesus transpôs isso, considerando muito mais importante o contato que ele estava tendo com ela, a oportunidade de dar os seus ensinamentos, do que considerar aquela água impura, né? Então, Jesus, ele tinha nos gestos dele, quando a gente entende a época, a gente compreende melhor o que é que ele estava ensinando. E o fato semelhante vai ocorrer, porque Kardec já está distante de nós, né? São mais de 150 anos. Então, as circunstâncias da época são diferentes das de hoje. Compreendendo a época, a gente compreende melhor as dúvidas e as respostas. E quais eram as questões sociais mais cruciais no século XIX, então? Olha, a Revolução Industrial e a Revolução da Ciência era recente. Então, o que é que se caracterizou para a época de Kardec? Estava surgindo ali na cidade, em Paris, e como outras cidades do mundo, novas circunstâncias. As circunstâncias em que a tecnologia, a resposta das descobertas da ciência estavam transformando pouco a pouco a sociedade, a maneira de viver. Então, até então,
havia uma elite com acesso a recursos para poder ter uma vida melhor. Então, aqueles que tinham mais dinheiro, os mais ricos, os nobres, né, eles tinham condições de comprar objetos do cotidiano, né, que facilitavam a roupa, objetos do dia a dia. Tudo isso custava muito caro e era exclusivo para uma elite. Isso provocou a Revolução Francesa. Isso ocorreu depois com a Revolução Francesa, foi se alterar. Mas a grande maioria da população francesa, ela também rural. E ela tinha hábitos rurais, ou seja, você produzia ali sua própria roupa, o seu alimento. Então, você tinha ali uma estrutura para que você pudesse ter uma vida confortável. Né? Qual foi a grande mudança que caracterizou o momento do surgimento do Espiritismo? Foi o que se chamou questão social. O que está por trás da questão social? O avanço da tecnologia permitiu a produção de objetos e bens em grande escala. Com isso surgiram as indústrias. As pessoas se deslocaram da sua vida no campo, com o hábito do campo, para a cidade. Parece hoje, né? E foram, exatamente, mas é quando isso começou. Então eles iam viver aonde? Em casebres, dividindo casas, morando em lugares não muito adequados. Porque eles não tinham recurso para morar em casas melhores na cidade. Ou seja, eles passaram a ter um salário, nem que fosse pequeno, mas não tinham os recursos todos naturais que eles tinham quando viviam no campo. Então ali surgiu o trabalhador, ali surgiu o operário. E esse operário trouxe uma nova circunstância, que é a seguinte: muita gente começou a ficar desempregada ou ter uma vida miserável, a família, alguns trabalhando, outros não. Isso gerou a seguinte dúvida: como o avanço, a tecnologia, a ciência explodindo com grandes respostas, ao mesmo tempo aumentava a pobreza, o sofrimento, a fome. Então foi chamado isso de questão social. Qual a causa dela e como resolvê-la? E o Espiritismo surge exatamente nessa circunstância. E você vai falar isso no próximo bloco, porque agora a gente vai fazer um intervalinho. Se é portador do vírus HIV. E se fosse possível levar esperança para milhares de pessoas? Juntos, nós podemos. Invista neste canal. Invista em um mundo melhor.